Boa noite, bem-vindos à nossa aula 12 do módulo A Igreja dos Apóstolos e dos Mártires, do nosso curso de História da Igreja. Eu queria concluir, antes de passar efetivamente para a aula de hoje, o ponto 6. Lembrando que nós estamos no capítulo 4 e nós o subdividimos em 3 partes. A parte histórica, a parte dos mártires efetivamente e uma reflexão sobre a teologia do martírio. Eu disse que há 3 imperadores que de algum modo tornaram a perseguição cristã oficial. Nero, por motivos relativamente absurdos e insondáveis, de uma perseguição depois de um incêndio de que ele mesmo teria sido responsável, e porque os cristãos eram bodes expiatórios fáceis que poderiam ser facilmente identificados e eliminados. Depois Domiciano, que era um pouco maníaco de perseguição, que desconfiava de todo mundo e que acabou perseguindo não só cristãos, mas judeus, também a sua própria família, astrólogos, filósofos, e também ficava temeroso com o tal reino de Cristo que viria. E eu falei, embora não sistematicamente, no ponto 6, do famoso reescrito de Trajano. Então, o que aconteceu aqui, eu vou só complementar a aula passada com esse ponto 6, é que Trajano recebe de Plínio, o jovem, que era um legado imperial lá da Ásia Menor, a informação de que crescem o número de cristãos, tá? Os templos estão cada vez mais desertos e que os cristãos, segundo ele, não têm culpa e não estão fazendo grandes alvoroços sociais, mas o povo os denuncia e corre na boca miúda fofocas, calúnias, difamações, de que eles fazem uma série de atos atentatórios contra o bem comum, contra a ordem pública. E o que Trajano estabelece é uma espécie de processo judicial de intimação dos cristãos às cortes imperiais, às cortes romanas, e de interrogação, de interrogatório dos cristãos. Se eles confessarem Ave César, se eles louvarem a César e a Deus, a Roma e ao Deus Augusto, que é o imperador, tudo bem. Mas se eles negarem, então eles têm que ser executados, têm que ser sacrificados. Então surge essa perseguição relativamente judicial, relativamente processual dos cristãos, que é claro que gera muito sangue, muitos mártires. Por quê? Porque você pode denunciar um cristão, ele é chamado em juízo e ele não vai, obviamente, negar a sua fé, negar a sua religião. E aqui na página 171, eu citei aqui no item 6.4, o famoso reescrito. Esse documento que eu vou ler aqui, essa frasezinha, baseado por uma típica síntese imperial, os imperadores falavam de forma bem curta e grossa. Se quiser sentar aqui, Santinho, pode sentar. Ele diz em pouquíssimas palavras: se não forem, não devem ser procurados. Então, quando ele fala não devem ser procurados, isso já, de algum modo, muda a política de Nero, que era uma política de perseguição ativa. E, de algum modo, Domiciano também. Por que vai ser importante a gente travar aqui em 112, século II, essa política de relativa tolerância com os cristãos e de não perseguição direta? Porque isso vai mudar no século das grandes perseguições, as piores de todas. Tá certo? No século III, principalmente com Diocleciano. Vão começar as perseguições sangrentas que vão gerar a maior quantidade de mártires da história, né? A gente pensa que isso foi ruim já com Nero, mas não. E que vai ser muito, muito sangue. Por exemplo, Santa Inês dessa época, uma santa muito importante, Agnes. E isso só vai acabar com Constantino, em 312, que vai ser uma alforria, uma liberação tremenda. Tá? Então eu vou ler aqui no item 6.4, não desse plano de aula, mas do plano de aula passado, que eu vou lhe dar. Não tem mais. Em que o imperador Trajano diz assim: não devem ser procurados pelo Estado, pela política imperial. Se forem trazidos a ti, Plínio, o jovem, e os reconheceres,
devem ser punidos. Mas aquele que negue ser cristão e o demonstre, por exemplo, suplicando aos nossos deuses, mesmo que tenham tido conduta suspeita no passado, devem ser perdoados. Então, você vê que Trajano não tem nenhuma inimizade, nenhuma hostilidade contra os cristãos. Se eles cumprirem o deverzinho deles, não tem nenhum problema. Tá? Então, o imperador não reconhece no cristianismo um adversário ameaçador. Tá? Ameaçados, tem um S aí. Não visa a destruí-lo ou neutralizá-lo. Esse rescrito serve de base toda a política dos seus sucessores. A dinastia Antonina, que é a dinastia que pertence a esse imperador Trajano, é marcada por ter uma tolerância e uma certa liberalidade com os súditos do império para manter a ordem sem irritar a opinião pública. Então a perseguição vai ser, no século II e no século III, predominantemente, até Diocleciano, que a gente vai ver depois, uma perseguição relativamente leve. Essa perseguição relativamente leve, de mais ou menos 200 anos, tá, vai permitir que a igreja se desenvolva muito. Vai dar uma trégua para a igreja. Porque imagina, aqui surgia um santo e morria. Então isso, por um lado, era uma grande perda constante para a igreja, né? Bem, entramos agora efetivamente na segunda parte. Então, como vocês podem ver aqui na página 1, a divisão desse capítulo 4 foi proposta por mim em 3 partes. Nós já vimos a parte histórica. Pode passar aqui o plano de aula da aula 12, parte 2. Veja se o Mateus, o Rafael. A história nós já vimos, contexto histórico. Nós vamos entrar efetivamente agora nos mártires, na história efetivamente da igreja primitiva dos mártires. E depois vamos começar a refletir sobre a teologia do martírio. Tá? No final, eu vou mostrar para vocês rapidamente um livro pequeno do padre Paulo Ricardo de Azevedo e Paulo Henrique de Oliveira sobre os mártires de hoje. Tá? Porque o século XX é o século em que a maior quantidade de cristãos foi martirizada. E talvez nós estejamos numa época de grande perseguição dos cristãos, mas como estamos numa terra, num país, numa região em que não há perseguição, pelo menos não explícita e direta dos cristãos, mas há uma perseguição branca, há uma chacota, há uma ironia, há uma crítica velada ou explícita aos cristãos, que nos permitem fazer alguma reflexão sobre a teologia do martírio, o martírio como característica permanente da história cristã. Não uma época, naquela época havia o martírio. Não, o cristão sempre vai carregar a sua cruz. E é uma bem-aventurança, a 8ª bem-aventurança, a perseguição, a calúnia, a difamação. E o cristão que não tiver essa difamação não está plenamente feliz, porque a bem-aventurança é um projeto de felicidade. E você tem que se regozijar quando for perseguido, caluniado e todas as mentiras no meu nome. Qual? Estou dizendo aqui, e finalizando, tem isso dentro do céu, né? Por justiça, pelo meu nome. Exatamente. Tá? Então eu vou seguir os itens do capítulo, como de costume, pulando o primeiro, porque já vimos o Jardim de Nero. Então, o segundo item fala da gesta martyrum. O que é gesta? Tá? É uma literatura medieval de tipo épico que narra os grandes feitos de um herói. É uma literatura altissonante, uma literatura cantada, tá? Que narra uma história real ou lendária, ou os dois. Não tem aqueles filmes baseados em fatos reais, é inspirados em fatos reais. Aconteceu de fato isso, mas é claro que pode ser romanceado, pode ser elevado para um patamar de lendas, tá? Narrada ou cantada de feitos heróicos. E aí que interessante os cristãos usarem essa forma literária para narrar e conservar a história dos seus mártires, como conservando a história dos seus heróis, a história dos seus melhores representantes, a história dos seus grandes representantes. Então são as páginas das mais grandiosas da literatura cristã, que se desenvolvem muito na Idade Média, tá? E aí nós vamos ver, já vimos e vamos continuar vendo a teologia básica do martírio, de que o cristão é um outro Cristo
em cuja carne se completa ou se complementa as dores que faltam na carne de Cristo. A lógica é muito simples. A redenção do gênero humano, poluído ou conspurcado pelo pecado original, se deu pela paixão de Cristo. E nós debatemos na aula passada a dificuldade de compreender isso, como o pecado original e o pecado atual precisa ser redimido por um ato de sacrifício, de morte, para pagar essa dívida, para perdoar essa dívida, para sanar essa dívida, e que Cristo é o Redentor, o único Redentor, e os cristãos são corredentores. Os cristãos são o próprio corpo místico de Cristo, os cristãos morrem na cruz com Cristo. Os cristãos também são sacrificados no altar eucarístico. Então, a maior expressão disso, a maior conceituação disso talvez esteja presente em Santo Inácio de Antioquia, quando na carta aos Romanos ele disser que quer e deseja ardentemente ser um trigo de Cristo. Deseja ter sua carne triturada, sua carne rasgada, sua carne queimada como oferenda, como hóstia sagrada em Cristo a Deus Pai. Então, a união sacramental, que na liturgia a gente celebra, a união com o corpo de Cristo, e a ideia da comunhão eucarística, que é a participação no Calvário, tá certo? Se deu também de modo real. Então, deixa eu ver se eu estou conseguindo me fazer entender. Jesus Cristo foi crucificado, Jesus Cristo foi martirizado, ele anunciou, tá? E esse é o caminho da ressurreição. Esse é o caminho da salvação, esse é o caminho da glória, essa é a porta estreita pela qual todos os cristãos têm que passar para alcançarem a glória do Pai. E você pode pensar assim, Jesus pavimentou o caminho, nos deu uma escada, agora nós vamos ir no caminho pavimentado, asfaltado, e vamos subir a escada direitinho, sem nenhum problema. Não. O caminho é o mesmo. É o caminho da pobreza, do sacrifício, da renúncia, da mortificação, da paixão. Completar na sua carne o que falta, a paixão de Cristo. Vocês podem colocar aqui se quiserem. O que nos torna corredentores. Então nos foi dado o poder de participar do sofrimento redentor de Cristo para com ele redimir o gênero humano.